Olá galera, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Hoje a gente vai falar e assim, mergulhar de cabeça no mundo dos filamentos para impressão 3D. Se você já é um maker por acaso, se você curte botar a mão na massa e criar projetos incríveis, esse vídeo é para você. Nós vamos falar sobre os principais tipos de filamentos e algumas curiosidades obscuras que vão surpreender até os mais experientes. E claro, nós vamos trazer aqui referências de pesquisas para embasar tudo isso. Então pega um café, ajusta sua impressora 3D e bora aprender! Roda a vinheta! Primeiro, nós vamos começar com o básico. O que é, afinal, um filamento para impressão 3D? O filamento é a matéria-prima que a sua impressora 3D usa para criar objetos camada por camada. Pense no filamento como uma tinta da sua impressora 3D, mas em formas de fios de plástico, ou de metal, ou até materiais exóticos. A gente vai falar sobre isso. A maioria das impressoras FDM, que são as mais populares entre os makers, usa filamentos de 500 gramas ou 1 kg. Esses fios são derretidos e depositados para formar um objeto que você modelou ali no seu computador ou no seu celular pelo aplicativo. Os filamentos mais comuns são dois, o PLA e o PETG. O ácido polilático, por exemplo, que é o PLA, é o queridinho dos iniciantes. Ele é biodegradável, feito de materiais como amido de milho ou cana-de-açúcar, e é super fácil de imprimir. O PETG, por exemplo, é um meio termo. Ele é forte como o ABS, que é um dos filamentos, mas ele é mais fácil de imprimir como o PLA. Tem também os filamentos exóticos, como os que imitam madeira, com fibras de madeira de verdade, ou até aqueles que brilham no escuro. Já pensou em imprimir algo que parece madeira, mas só que é plástico? Pois é, a tecnologia está aí para isso. O PLA e o PETG são filamentos que podem ser impressos em impressoras 3D abertas, os modelos sem estrutura fechada. Já o ABS, entre outros, que são tóxicos caso você respire aquela fumaça, ele precisa de uma estrutura fechada, que ela precisa filtrar o resíduo que sai do derretimento daquele filamento ali que fabrica a peça. Se você quiser saber mais sobre os filamentos de entrada, nós temos links aqui na descrição onde os nossos cursos vão te instruir sobre cada um dos filamentos especificamente. Agora bora para uma curiosidade obscura, igual eu prometi para vocês. Não sei se todos os makers conhecem isso, mas você sabia que dá para imprimir filamento de algas marinhas? Pois é. Pesquisadores da Universidade de Delft, na Holanda, publicaram um estudo em 2018 na revista Materiais, explorando biopolímeros derivados de algas para criar esses filamentos sustentáveis. Eles misturam alginato, uma substância extraída de algas, com PLA para fazer um material que não é só biodegradável. Ele também tem propriedades mecânicas bem interessantes. Isso é tipo o futuro da impressão 3D, pensando, obviamente, em sustentabilidade. Outra coisa que também ninguém fala é que os filamentos eles podem liberar partículas ultra finas durante a impressão. E isso pode ser um problema para a saúde. Existe um estudo, de 2016, publicado na Environmental Science and Technology, que mediu emissões de impressora 3D desktop, essas que a gente conhece, e descobriu que os filamentos como o ABS liberam mais partículas perigosas do que o PLA, o que é mais natural. As partículas do ABS, elas podem se alojar nos pulmões, então galera, sempre que vocês forem imprimir ABS, por favor, imprimam ou num local ventilado ou em alguma impressora específica para isso. E tem mais uma curiosidade obscura, filamentos comestíveis. Sim, pesquisadores da área de bioengenharia já testaram filamentos feitos de chocolate, e até um lá que eles encontraram, que eles fizeram em 2019, que era de purê de batata. Esse artigo sobre filamentos de comida, ele foi publicado no Food Hydrocolloids e mostrou que é possível criar estruturas comestíveis com muita precisão usando impressora 3D adaptada para isso. Imagina só, você imprime um bolo com um design maluco para o seu aniversário, do seu amigo ou seu, que seja, mas cuidado, esses filamentos eles precisam de impressoras 3D específicas, adaptadas.
tá bom? E esses pigmentos que são colocados lá podem não ser próprios para comer, podem ser pigmentos do PLA, etc. Agora, uma dica para quem está começando: cuidado com a umidade desses filamentos. Filamentos como o PLA e o nylon, eles absorvem muita água do ar, e isso pode causar bolhas ou falhas na sua impressão 3D. Para armazenar os seus filamentos adequadamente, foram criados diversos periféricos, como o sistema CFS da Creality, o sistema AMS da Bambolab. E antes que você deixe seus filamentos de qualquer maneira, você pode agora recorrer a esses periféricos para que todos os seus filamentos permaneçam adequadamente na temperatura e ambiente legais para a impressão 3D. E dessa forma você preserva não só a impressora 3D e a sua peça, mas também o bico e tudo que envolve a sua impressora 3D. Nós temos um curso especificamente falando disso, falando de problemas, falando de várias falhas de impressão. Você pode clicar no link aqui abaixo que você vai ter lá esse conteúdo junto com a introdução à impressão 3D. Falando de problemas, uma pesquisa mais recente, de 2023, publicada na revista Helium, analisou como otimizar a orientação de impressão para melhorar a resistência dessas peças feitas com PLA. E isso foi reforçado com fibra de carbono. Sim, eles descobriram que alinhar as linhas de tensão principais durante a impressão pode aumentar a resistência em até 30%. Isso é ouro para quem faz as peças funcionais. Outra curiosidade que pouca gente sabe é que a primeira impressora 3D criada por Chuck Hull em 84, que não usava filamentos como nós conhecemos hoje. Ela usava a resina líquida que solidificava por luz ultravioleta, um processo chamado de estereolitografia. Só em 1988, 4 anos depois, que Scott Crump veio trazer a tecnologia FDM, que usa os filamentos, o que a gente conhece hoje. Ou seja, o filamento é uma tecnologia relativamente mais nova do que as resinas. E isso está na história da 3D Systems, a empresa fundada por Hull, que ainda é uma gigante do mercado. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem um card aqui em cima onde nós falamos sobre a história da impressão 3D. Agora, uma aplicação que está ganhando força são os filamentos reciclados. Sim, são filamentos reutilizados que você pode reaproveitar nas suas peças e no seu processo maker de fazer aí a impressão 3D na sua casa. A gente pode aproveitar o filamento então de várias maneiras, dentro e fora do processo dessa impressão. Por exemplo, algumas peças, inclusive, são pokebolas ou são estojos que levam aquelas dobradiças que exigem que você coloque ali um pedacinho no encaixe para fazer a dobradiça da peça. E para fechar, galera, os filamentos, eles são o coração da impressão 3D hoje. Do PLA ao ABS, passando por materiais malucos como algas e chocolates e batatas doces, você pode perceber que as possibilidades são infinitas. O que a gente quis trazer com esse nosso conteúdo hoje foi justamente essa pesquisa, que você continue pesquisando as possibilidades imensas que os filamentos possuem. Então, a manufatura aditiva, que é esse fazer da impressora 3D, essa tecnologia, ela vai utilizar cada vez mais filamentos diferentes. E para você acompanhar essa história acontecendo, esses grandes filamentos que vão surgir, você pode ficar aqui na Cursos 3D, mas não se esqueça, gente, pesquise. Uma coisa que a gente precisa falar: os melhores preços, as melhores condições para filamentos você só encontra na Loja 3D, que é a nossa grande patrocinadora, né, o braço direito aqui desse canal, que a gente gosta muito, assim, a gente tem muito orgulho de falar que nós trabalhamos junto com esse pessoal, que é um pessoal muito humano, muito legal, são pessoas incríveis mesmo, que estão dispostos a dar suporte, a ensinar, a fazer treinamento, tudo dentro da impressão 3D. É o maior e-commerce de impressão 3D do Brasil, né, gente? E lá vocês vão encontrar todos esses filamentos que eu estou falando, não de chocolate, né, essas outras coisas bizarras, né, mas vocês vão encontrar todos os filamentos que são comuns tanto para o iniciante quanto para o profissional. Pessoal, vocês gostaram desse conteúdo? Esse conteúdo ele foi feito com muito carinho por uma equipe de profissionais maravilhosos do audiovisual e, claro, né, com a nossa pesquisa, com todo o nosso afeto dentro do mundo da impressão 3D. Se você gostou, deixa um like aqui, se envolve com a gente, engaja aqui, se inscreve, por favor, ou você pode também comentar e deixar aqui com a gente uma sugestão de conteúdo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!